Olá pessoal, aqui é o Denilson do Linguagem Diplomática. Estou aqui hoje com o Wagner. Tudo bem, Wagner? Tudo jóia, Denilson? Tudo jóia, pessoal? Um abraço para todo mundo. Bom, Wagner, vamos lá. Na última semana nós tivemos aí toda essa repercussão, né, da viralização do Machado de Assis nos Estados Unidos, né? Chegou, né, em segundo lugar, né, nas vendas. E, enfim, nós gostaríamos de aproveitar o ensejo e discutir enfim. Primeiramente, essa repercussão, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né, sobre as obras brasileiras no exterior, né, depois falar um pouquinho do Machado e a importância dele para o CACD. Então, Wagner, no final também vou aproveitar para indicar algumas obras aqui para o pessoal, né, estendendo o assunto para preparação para a prova de inglês, né, francês e espanhol. Então vamos lá. Primeiramente, o que que você acha, né? O que que você comentaria sobre essa repercussão, né? Ter todo esse impacto, né? Enfim, no mercado americano da obra do Machado de Assis, né? Bom, Denilson, foi positivo, né? Não tem, para mim, não tem a menor dúvida. Tudo que beneficia a literatura, os livros, a cultura, a educação, né? A gente só tem a bater palma, né? E assim, sem qualquer tipo de subalternidade, né? É muito bom que isso ocorra fora também, independente que seja nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, ou na África, ou na Ásia. Não é exatamente. Não estou dizendo que é importante por ser nos Estados Unidos, mas é inegável que é um grande mercado, né? É uma população enorme, é um mercado que tem capital, né, para ampliar essa leitura, esse conhecimento. Então, isso é muito benéfico, né? E é interessante como é benéfico, tem um efeito rebote. Acaba sendo benéfico para nós também, para o mercado interno, porque tanta gente começa a ver, né? A internet, ela tem tudo de melhor que o ser humano inventou e tudo de pior que o ser humano inventou, né? A gente é que vai filtrar. E quando as pessoas veem, muita gente que, por exemplo, na escola, não gostava de Machado de Assis e tal, aí vê uma youtuber, uma blogueira famosa nos Estados Unidos, com milhões de seguidores, falando, nossa, Machado é maravilhoso, não sei o quê, a pessoa começa a repensar, né? E é interessante, por exemplo, isso me lembra, ano passado, eu conversando com uma aluna na escola, ela me falando sobre esses TikTok, YouTube de literatura, como que a gente não tem nem noção como isso está acontecendo. Assim, perfis no TikTok com milhões de seguidores falando de livro, literatura, livro contemporâneo, e a gente tem aquela tendência antiquada, né? De, vamos meter o pau na internet, né? Não, ninguém quer ler mais, internet não serve para nada, internet atrapalhou todo mundo, porque parece ser o discurso mais fácil. E eu acho que está provado que não, né? Você vê, olha que Exatamente. ninguém para de falar disso, está todo mundo falando sobre o TikTok da mulher, está todo mundo falando sobre o que ela comentou, e que bom, isso é maravilhoso. Exatamente. Eu acho que esse realmente mostra, né? Enfim, por um lado nós temos lá o problema das fake news na internet, né? Por outro, tem esse, né? E é realmente, pelo menos também assim no caso da língua inglesa, é absurda a quantidade de canais nesse sentido, comentando obras, né? Canais no YouTube também comentando obras literárias de análise, é fantástico realmente esse lado, né? E é Sim. uma projeção, né, enfim, de nossas obras, enfim, com um potencial sem igual, né? Digo, no passado, né? Com uma mídia absurda, né? Ô, Denilson, e assim, não sei se você sabe, se o pessoal sabe, por exemplo, não é a primeira vez que o Machado causa impacto dentro do público de falante da língua inglesa, né? Você tem, por exemplo, tem o famoso diretor de cinema Woody Allen, ele leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e ficou impressionadíssimo. Ele achou assim, nossa, que primor de obra, né?
Outro caso, por exemplo, aí é um caso muito acadêmico, né? Muito fechado. O crítico literário Harold Bloom, que para muitas pessoas é o crítico literário número um da história da crítica literária, tem uma erudição impressionante. Ele tem um livro chamado Cânone Ocidental, onde ele elege os 28 autores essenciais para a história universal da literatura no Ocidente. Aí ele pega o Shakespeare como ponto de partida, e aí ele fala de Dante, Cervantes, Fernando Pessoa, Walt Whitman, Neruda e alguns outros, beleza. Quando houve a segunda edição desse livro, ele fez um prefácio dizendo o seguinte: eu teria que refazer esse livro, porque de lá para cá eu descobri um 29º escritor que eu teria obrigatoriamente que colocar em qualquer cânone da literatura ocidental. Chama Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Brasil. Então você vê que não é novidade, né? É lógico que agora Sim, a gente tem um impacto muito maior, mas novidade não é. exatamente. Enfim, até um pouco antes disso acontecer, né? Você já tinha feito um vídeo, ele vai acabar saindo depois, né? Assim, para o nosso canal falando, recomendando a obra e etc. Enfim, o que que nós poderíamos adicionar aqui, né? Aproveitando, né, nosso vídeo sobre esse, enfim, o impacto da obra, né? Do Machado, né? A importância dele dentro da literatura brasileira, né? De forma resumida, né, Wagner? Para você não, eu sei que você precisaria de semanas para isso, né? Mas, O pessoal é enfim, rapidinho, faz um café aí, com umas 10 pois é. horas a gente acaba. Imagina, o Denilson, bem lembrado. O pessoal que acompanha nosso canal, né? Nós sempre fazemos pequenos vídeos, né? Tem os shorts, né? Pequenininhos. Antes desse, é, dessa discussão toda, né? Eu estou pensando aqui, está vindo só nome negativo, dessa confusão, não, claro que não. Desse alarde todo, alarde pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Coincidentemente, eu tinha gravado um videozinho pequenininho. Semana passada, ele não deve ter entrado no ar ainda, porque a gente está sempre produzindo, né? Indicando 5 contos do Machado para o pessoal ler, que podem ajudar a acumular bagagem aí para a redação, para os exercícios, né? É sempre essencial. Mas, afinal de contas, assim, é, quem é Machado de Assis, né? Por que tamanha importância? Eu tenho uma impressão que quando os alunos ouvem a gente falando, olha, fala assim, será que esse cara é isso tudo mesmo? É, é uma sensação muito firme que eu tenho. Às vezes eu estou dando aula, eu olho, tem uma pessoa olhando assim, mas o que esse cara fez demais, né? Pois é, esse cara, né? Digamos que ele já tem uma história que tinha tudo para dar errado, né? Ele nasce muito pobre, nasce num morro no Rio, descendente de escravo, negro, né? Eu faço sempre questão de lembrar. Mas isso não importa para a escrita dele. Claro que não. Ele poderia ser verde, que não mudaria nada. O que muda é a representatividade do escritor número um da literatura brasileira. A gente fazer questão de bater na tecla. Negro, é só olhar a foto que você vê. Né? Eu não sei se você lembra, Denilson, quando teve uma propaganda da Caixa que mostra o Machado de Assis indo depositar dinheiro na poupança, ele depositava todo mês. Aí colocaram um ator branco. Deu uma confusão do diabo. Professores das universidades, crítico literário, aí tiveram que refazer a propaganda. E só por isso, se a gente parar para pensar por aí, você fala, poxa, só por isso já seria muito importante num momento em que ainda havia escravidão, né? Um sujeito que chega ao posto do escritor número um do país, se torna o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Referência de N outros escritores. Agora, olha outro dado interessante. Esse nosso escritor aí, que começou bem jovem, além dos seus romances, ele tem 10 romances, 5 de uma fase mais conhecida, que são Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aes.
Além desses 10 romances, ele escreveu 216 contos. Ele escreveu peças de teatro, escreveu livros de poesia, escreveu mais de 600 crônicas, traduziu diversas obras do inglês e do francês. Por exemplo, uma das primeiras traduções do Corvo, do Edgar Allan Poe, no Brasil, é do Machado. Né? Fora a crítica literária, textos assim que são referência para estudo do Brasil, por isso que é importante estudar Machado. Textos que são referência do estudo da política brasileira. As crônicas, ele tem uma crônica sobre que ele escreveu no dia seguinte à abolição da escravidão, abolição oficial. Dia 14 de maio, foi publicado dia 14 de maio. A crônica é de uma genialidade, chama Bons Dias. Mostra um pretenso dono de escravo que diz assim, que ele já estava libertando os escravos, que nem precisava de ter abolição nenhuma, não, que ele já sabia que ele precisava, que era muito justo, que ele é um homem muito bom, como quem diz, né? Inês está morta, agora a gente vai fazer. O Machado estava criticando ali a hipocrisia, né? Da classe dominante. Muita gente ali dizia que era a favor da libertação dos escravos, mas alegava, não, é propriedade. Eu tenho direitos, fui eu que paguei e tal. Enfim. Então tem de tudo, tem de tudo. Esaú e Jacó tem uma passagem exemplar sobre a proclamação da República, quando um confeiteiro vai conversar com o conselheiro Aires, que é uma figura inteligentíssima, é o narrador tanto de Memorial de Aires quanto de Esaú e Jacó. E fala com ele assim, olha, eu tenho uma... Ele tinha a confeitaria do Império. Aí ele fala assim, olha, a gente está reformando a placa da entrada, mas eu estou ouvindo uns boatos aí que o Império... Né, você não acha que eu deveria pintar a confeitaria da República? Aí o Aires fala para ele assim, ó, sei, mas isso não é certo ainda, né? Ele, então como é que eu faço? Então já sei, eu vou colocar confeitaria do governo, que aí tanto faz, né? Aí o Aires fala para ele assim, mas acho que o pessoal da oposição não vai gostar. E aí a conversa vai passando. Olha a genialidade do Machado. Uma pessoa, como que as pessoas simples do povo, a gente vê esses grandes eventos, né? Proclamação da República, tal. Mas como que a pessoa simples via aquilo? Como que ela passava por aquilo? Como que ela via aqueles acontecimentos? Isso é genial, né? Enfim, além disso tudo, por exemplo, o Machado é, é, ele é o primeiro cara no Brasil, o primeiro escritor, o primeiro indivíduo a ter um projeto literário. Ele tinha um plano desde o primeiro momento. Tanto é que você lê os romances da fase realista dele, tem coisas ali que se cruzam, como, por exemplo, o Aires, que é narrador de 2 livros, como, por exemplo, o Quincas Borba, que é o nome do segundo livro, é um personagem essencial de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele é o nome do segundo livro, mas ele não é o personagem principal, porque no início do livro a gente vai descobrir que o Quincas Borba já está morto, como assim, o Brás Cubas também já estava morto desde o início, né? E isso não importa. E aí, ele vai, a partir daí, ele tem um plano. Você pega, por exemplo, o José de Alencar, grande nome do romantismo, que veio o período anterior ao realismo. Alencar era 10 anos mais velho que o Machado. Inclusive, era um ídolo do Machado. Machado achava ele fenomenal. E realmente, se não fosse o trabalho que o Alencar fez, possivelmente o Machado ia ter problema depois. Mas o José de Alencar escreveu sobre tudo. O José de Alencar falava de indianismo, falava de regionalismo, falou de sertão, falou de urbano, falou do Rio, falava de tudo, absolutamente de tudo. Não parece ter um plano exato, objetivo, como o Machado. Isso é interessante porque você cria a figura do escritor mesmo, né? O cara que vai trabalhar com aquilo, que vai receber por aquilo. O Machado é essa figura, o Machado é o criador do realismo no Brasil.
Machado, ele traz uma quantidade de novidades para o Brasil que sem essas novidades não haveria, por exemplo, modernismo no século XX. Os próprios modernistas, num primeiro momento, tem um texto do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né, modernista de segunda geração, falando que eles tinham que recusar Machado de Assis. Machado de Assis era um saco, Machado de Assis atrasava a literatura brasileira. Uns 30 anos depois, ele escreve um texto falando que bobagem, que bobagem. Se não fosse o que o Machado fez, a gente não teria feito nada. Você pega, por exemplo, a ideia da. Uma coisa que é muito famosa, da digressão, né? Que é o narrador para a história e conversa com o leitor. Né? Olha, e aí? Né? Leitor, você viu? Lá na página tal, lá no capítulo tal, eu falei tal coisa, mas eu não sei se eu estou certo ou não. Então dá uma olhada lá, volta aqui, pula para frente, pula. Quer dizer, tem toda uma estratégia ali que, claro, não foi o Machado quem inventou, mas é ele quem introduz de forma eficaz na literatura brasileira. Os capítulos menores, fragmentados, você vai ter que construir a narrativa de uma forma que não é tão linear, tão perfeita, entende? Tudo isso, e mais um pouco, porque igual a gente brincou no início aí, né? Se eu for falar a fundo, nós vamos horas e horas e horas e horas a fio aqui, e é claro que não é o caso. Mas tudo isso que eu falei aí, a qualidade, a inovação, a quantidade também, é uma quantidade impressionante de produção. A figura política, no sentido de um negro presidir a Academia Brasileira de Letras, né? Tudo isso aí transformam Machado nessa figura para lá de essencial. Ok. Bom, e sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que teria, né, o seu palpite, né, o que teria impressionado lá a Courtney Novak? Pois eu me lembro quando eu li a primeira vez, né, eu li e depois reli duas vezes para dar aula. É, o que impressiona em Memórias Póstumas de Brás Cubas é, pelo menos para mim, a tranquilidade com que você lida com uma informação que não deveria ser tão tranquila, né? O narrador está morto. Né? Aí você fala, mas será que não houve outros casos? Sim, houve. Mas há casos, por exemplo, em que você sabe que o protagonista está morto, mas não é ele que está contando a história. E aí, mas como que um livro pode ter começado o realismo no Brasil? É o que a gente marca como início do realismo, com um narrador morto. É Walking Dead esse troço? Pô, pelo amor de Deus. Veja, olha a sabedoria. Por que é o livro que inicia o realismo no Brasil? Porque o fato exato do narrador estar morto tira ele de qualquer compromisso social. Ele fala o que ele quiser. Ele já morreu mesmo. Né? Então ele pode arrebentar. Né? Lembrando da Marcela, uma das suas inúmeras amantes, né? Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Não, contrário, 15 meses e 11 contos de réis. Né? Quer dizer, ela era interesseira, ela não gostava nada de mim, a hora que o dinheiro acabou, ela foi embora. Mas às vezes não fica bem a gente falar isso, né? Mas para ele tudo bem, ele já morreu. Né? E aí, a quantidade de estratégias que ele coloca no livro é que eu acho que impressiona. Você fala assim, o narrador está morto. Tá, isso é de menos. O narrador está morto e como essa história vai ser contada. Né? Você já imaginou o impacto em 1881? O pessoal está lá acostumado com os livrinhos românticos, a moreninha, tá, história de amor. Aí o cara compra lá um livro e lê assim: dedico este livro aos vermes que primeiro roeram as frias carnes do meu cadáver. Né? Imagina o choque que isso provocou, cara. E aí ele vai, cada ponto do livro, cada detalhe é impressionante. Ele tem, por exemplo, o que eu acho que
Nós estamos aqui no campo da hipótese, né? Um capítulo que me impressiona muito. Tem um capítulo em que o narrador, Brás Cubas, faz uma digressão. Aí ele fala assim: ó, leitor, acho que você deve estar com dificuldade para entender meu livro, né? Então, mas deixa eu te falar uma coisa, a culpa é sua. Ele chama o leitor de burro, né? Você não está entendendo, leitor. Porque ele fala assim: olha, você está acostumado com aquela narrativa enxuta, com aquela narrativa nutrida, que ele fala, nutrida, né? Cheia de detalhes, com aquela narrativa direta, linear. E a minha narrativa é como os ébrios, como os bêbados, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, ela cai, ela corre, ela grita, ela fica quieta, ela vai do jeito que vai. Então, eu sei que é meio complicado, mas se você não está entendendo, não posso fazer nada, né? E aí ele volta a narrar a história. Olha que genial, né? Sim. Isso é. Ao mesmo tempo em que fala, pô, mas ele está ofendendo o leitor. Lógico que não. Ele está sutilmente dizendo o seguinte, amigo, presta atenção. Presta atenção. Se você não prestar atenção nos detalhes todos, você não vai entender. Isso aqui não é historinha romântica, não. Que tem começo, tem meio, tem fim, tem herói, tem vilão, tem personagem o certinho, o errado, tem a mocinha sofredora. Não é assim, não. Tem mil e uma nuances. E tem muitas nuances. Tem todas as nuances possíveis. Isso aí eu estou pegando um exemplo, né? Perfeito? Sim, interessantíssimo, né? Bom, vamos lá. E, enfim, trazendo um pouco agora a nossa discussão para o ambiente do CACD, né? Você já tinha gravado o vídeo antes, né? E a relevância da obra, enfim, disso na literatura para o CACDista, né? A leitura disso, É. assim, para a língua portuguesa, né? No CACD. Ô, Denilson, olha só, duas coisas principalmente. Primeiro, eu falei, agorinha mesmo, a quantidade de informação histórica que a gente tem ali, informação da política da época. Esaú e Jacó tem um quadro sensacional sobre republicanos e monarquistas, que vai sendo contado como pano de fundo do confronto dos dois irmãos, o Pedro e o Paulo, que são apelidados de Esaú e Jacó, pelo conselheiro Aires. Você tem toda uma lista de temas, inclusive, para. Quando eu sugeri esse videozinho que ainda vai aparecer aí para o pessoal no canal, eu sugeri 5 contos. Esses contos abrangem temas assim, te dá um arsenal de citação, de referência, porque você tem. Ele fala sobre tudo. Se você pegar os contos dele, como eu falei, são 216 contos. Você tem contos sobre tudo. Você tem sobre a condição humana em todas as situações, em todas as possibilidades. Tem um conto, eu sugiro lá no vídeo, chamado Pai contra Mãe. É um conto sobre a escravidão. Né? Muita gente, o Machado não se preocupou com a escravidão, se preocupou o tempo inteiro. Em Brás Cubas, inclusive, ele fala sobre isso. Mas do jeito dele. Cada escritor tem o seu modo de abordar as questões, né? O Lima Barreto, na mesma época, era mais direto, mais combativo. É o jeito de cada um. Pai contra mãe é um primor. É um primor para você. Qualquer discussão sobre abolicionismo, escravidão, é impressionante. É um rapaz que é caçador de escravos que fugiram. Isso era uma profissão muito comum na época, né? Ele acha uma notinha num jornal de uma escrava fugida e precisa ir atrás dela, porque ele está sem dinheiro, ele acabou de ter um filho, e ele com a mulher decidiram que se eles não tiverem dinheiro, que eles vão doar o filho para o orfanato. Aí ele sai para arrumar uma grana. Ele vê a escrava passando numa outra rua e corre atrás dela. Bom, aí vem o grande impasse. Ele descobre que ela está grávida. Por isso é pai contra mãe, né? E aí, o filho dele ou o filho dela? Como é que ele vai fazer? Ele pode estar arriscando o filho dela se ele entregá-la. Mas, ao mesmo tempo, se ele não entregá-la, ele não tem dinheiro, eles vão perder o filho dele. Ou seja, olha a riqueza disso. Olha a riqueza desse texto.
A quantidade de informação sociológica, psicológica. Eu orientei uma vez na universidade um trabalho sobre Machado de Assis, que era a psicologia em Machado de Assis. A quantidade de questões ali que a gente pode lidar com o aspecto emocional, mental, de vários dos personagens, nossa, assim. Então, além disso, para concluir essa questão, você tem a possibilidade de trabalhar a própria língua portuguesa, né? Ler, exercitar, perdão, sua leitura. Né? Machado é um grande dominante da língua, né? Ele tem todos os talentos possíveis e imagináveis para utilizar a língua portuguesa. Então você vai ver palavras, você vai ver construções de palavras muito interessantes, como ele lida com a própria língua portuguesa. Tem um trecho de Dom Casmurro, que inclusive você utilizou, né, que ele fala que o José Dias era um personagem que adorava os superlativos. E você vê, isso é uma aula de português. Né? Sim, O sujeito que exatamente. fala o tempo inteiro habilíssimo, lindíssimo, fala superlativo demais, está querendo enfeitar demais, né? Está querendo fazer uma língua além da que existe, que era o que o José Dias fazia, né? Era um grande malandrão que dava um jeito de viver ali colado na família do Bentinho e Dom Casmurro. Então, quer dizer, são muitas possibilidades, muitas. Exatamente. Muito bom, Wagner. Pois é, agora, enfim, começando já a fechar aqui, né? Vamos falar dos materiais, né, que o pessoal pode explorar, né? E eu vou até compartilhar minha tela aqui e queria pedir para você explicar um pouquinho agora, falar um pouco de como o pessoal pode tirar proveito do ciclo de palestras da Academia Juiz Forana de Letras, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para o pessoal. Muito bom, muito Vamos bom. aqui para, olha, primeiramente aqui o canal da Academia Juiz Forana de Letras, só para contextualizar o pessoal, quando surgiu a questão do tema do Machado, Wagner lembrou aqui do ciclo de palestras, né? Então, aqui no canal Wagner, enfim, são todos aqui da capinha marrom, né? Como você Isso. colocou. E o que que o pessoal vai encontrar aqui? Tem a sua palestra ali, né? Então, Denilson, lá no meu perfil no Instagram, tem também o link para ir para a minha palestra só, né? Aí a gente se lembrou das outras palestras. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vocês vendo, olha, todos que têm capinha marrom foram um ciclo sobre Machado de Assis. Eu não sei se vocês sabem, eu sou membro da Academia Juiz de Fora de Letras. Né? Eu sou um dos imortais de Juiz de Fora. Né? E todo semestre, no primeiro semestre do ano, nós fazemos um ciclo de palestras sobre literatura de Juiz de Fora. E no segundo semestre do ano, nós fazemos um ciclo de palestras gerais, né, sobre uma temática geral. Esses ciclos começaram a partir da pandemia e a gente funcionou tão bem o modelo virtual que tem gente de todo o Brasil que assiste. Tem gente de São Paulo, de BH, do Rio, de Salvador, de aqui de perto, Cataguases, Ubá, Leopoldina. Tem muita gente. E a gente manteve, né? Achou legal o formato ser mantido e continuamos trabalhando aí a cada semestre. Né? Esse aí foi o ciclo geral, segundo semestre de 2023. Então, vocês têm aí, são 10 palestras sobre Machado de Assis. Olha que bacana. Né? O meu tá logo ali, estão vendo ali, ó, logo no cantinho, essa barba única ali, né? Eu falei sobre o conto A Causa Secreta, do Machado de Assis, que é um conto assim surpreendente. Muita gente não conhece essa faceta do Machado de Assis, que é um conto de suspense e mais eu não digo para não atrapalhar a leitura, lembrando que todos É, os textos do Machado são domínio público, né? E já estão na internet, basta sim, querer ler. É um exatamente. E conto logo ao muito lado bom. aqui já tem aqui a palestra sobre o Memórias Póstumas de Brás Cosmos de Cubas, né? Brás Cubas, do Falando Guilherme sobre. Salgado, figura fenomenal, simpaticíssimo, muito competente. Aí, ó, logo do lado aí.
Tem Isso. vários casos. E, por exemplo, já que a gente já está no painel, né? Por exemplo, vocês podem ver, desce um pouquinho, Denilson, só para eu mostrar para o pessoal. Olha, aí embaixo foi outro ciclo, ali não tinha capinha. Estão vendo eu ali no cantinho? Ó? Eu e os livros aqui no fundo. Esse aí foi sobre foi no ano anterior. Aí foi sobre José Saramago. O tema foi sobre José Saramago. É uma outro ciclo. Tem também o sobre Juiz de Fora, lá em cima, que é o que está ocorrendo agora. Ou seja, é digamos que um arsenal bacana aí, né? Para o pessoal estudar, para o pessoal conhecer. Vai lá no de cima para o pessoal ver. Olha, esse é o que está ocorrendo agora, tá, gente? Tá vendo? As capinhas azul, verde, vermelha, porque esse é a cor de Juiz de Fora. Esse ali é o de verdinho ali, ó. Falei sobre Murilo Mendes, grande Sim, é poeta essa mais modernista, recente aí, né? né? É o mais recente. Nascido aqui em Juiz de Fora, o Murilo. É o meu patrono da minha cadeira, cadeira de número 6 na academia. Falei um bocado sobre ele também. Tem bastante coisa, gente. Tá vendo? Vocês acham que é só um rostinho bonito, né? Tem bastante conteúdo. É, vai muito além da beleza, né, Wagner? É lógico. Isso aí. Bom, excelente. Olha, então nós vamos disponibilizar o link aqui para o canal da Academia Juiz de Fora de Letras, né? Vocês têm ali a palestra do Wagner para seguir e as outras também, né, para acompanhar. E, enfim, agora mudando um pouquinho, Wagner, né, como eu falei no início, né, eu queria estender rapidamente agora, né, o Machado aí para o inglês, né, para a prova de inglês e influência dele, o que ele pode ajudar aí nas provas de francês e espanhol. Obviamente, lá no francês e espanhol eu vou fazer uma indicação de material, mas o que eu vou colocar aqui sobre o uso dessas obras é bem geral e está dentro de um conjunto de técnicas de estudo de, enfim, de literatura estrangeira, tradução, versão e etc. Né? Então, primeiramente, olha, eu gostaria de recomendar aqui, ah, chamar a atenção aqui ao site, né, do Internet Archive. Então, vocês podem criar uma conta aqui gratuita, né, para quem ainda não conhece, e ele não é um site que você pode baixar livros, ele é uma biblioteca. Então, você tem tanto livros aqui do domínio público como livros que não estão no domínio público. Porque eles funcionam literalmente como uma biblioteca e você tem que pegar o livro emprestado aqui, ó, por uma hora. Então, cada livro desse que está aqui, ele, é, ele foi comprado pela Internet Archive, a cópia. Foi comprado e digitalizado. Então, por isso, eles conseguem ter o direito de funcionar dessa maneira, né? Então, enfim, muitos devem lembrar, a maioria dos CACDistas, né? Aqui no CACD 2022, por exemplo, caiu esse texto aqui, né, da Helen Caldwell sobre, né, ó, aqui, The Brazilian Hotel of Machado de Assis, né, que fala desse vínculo entre o Machado de Assis e as obras do Shakespeare, né? Enfim, então aqui já é mais um ponto, né, em que ele aparece, tem um vínculo aí forte com o CACD. Você já comentou um outro, eu escolho muitas passagens do Machado de Assis, como o trecho ali, né, dos superlativos, para questões de versão, exatamente pelo desafio que ela apresenta, né, a qualidade dos textos, né, e o desafio que é passar para o inglês. Então, se você tem a possibilidade de ler em português, ler as obras em inglês também, você vai entendendo melhor e dominando esse desafio cada vez mais, e tenho certeza que isso torna é, as outras questões de versão, principalmente de texto literário, muito mais, enfim, mais fáceis se você puder passar por uma experiência como essa. Então, aqui dentro do Internet Archive, nós temos aqui a própria, né, a primeira indicação que eu gostaria de fazer, né, a própria obra aqui, o original, né, da Helen Caldwell, né, o The Brazilian Othello, que foi o que caiu na prova do ano passado do CACD, né? Aqui tem uma outra obra dela sobre o Machado de Assis, né? Ela era, enfim, uma escritora, né, e professora americana. E, enfim, ela foi a primeira a, tradutora para o inglês, né, que fez enfim, essa tradução aqui de 1953, né? Enfim, e a partir daí, você pode ver que as outras obras são logo depois, né? Aqui esse que caiu na prova de CACD de 1960, né? Enfim, e o outro aqui já
da década de 70, né? Então, já tem aqui a primeira versão para o inglês. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente a possibilidade, né? Esses materiais em português estão no domínio público, é a possibilidade de você fazer a leitura em português primeiro, em seguida ler em inglês ou nos outros idiomas, utilizando o português como conhecimento prévio, né? É um ponto, né? E o outro, um processo comparativo mesmo em exercícios de tradução e versão. Você fazer, trabalhar com a obra em inglês, traduzir um trecho para o português, comparar com o livro em português, ou o contrário, né? Você fazer a versão para o inglês e comparar ali com a, enfim, com a obra em inglês, né? E aqui somente outros exemplos, né, que estão aqui disponíveis, né? Ou aqui é Memórias Póstumas, né? Tive que pegar esse aqui primeiro, né? O que está em alta, né? Enfim, aqui o Alienista, enfim, e todos de muita, né, enfim, tem uma qualidade absurda. Outro recurso também que é disponível aqui em algumas obras, essa aqui até que não tem, mas ela tem a possibilidade do áudio também, tá? É um áudio digital, mas é interessante. Aqui, pessoal, o acervo, né? Eu filtrei aqui as obras em inglês do Machado ou sobre o Machado que estão disponíveis aqui no Internet Archive e a listinha é bem grande, né? Tem muitos exemplares ali. E além do inglês, olha, você tem esses outros aqui. Eu filtrei os resultados, né, em espanhol, então tem obras aqui traduzidas para o espanhol e aqui também as obras traduzidas para o francês, né? Eu também deixei aqui, olha, encontrei por último no projeto Gutenberg, tem aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem essa versão em francês, né? Hum. Então, eu vejo aqui nesse estudo de língua estrangeira, né, principalmente voltado para o CACD, exatamente essa possibilidade de você fazer a leitura, né, de um livro ou uma parte de um capítulo, utilizar o original em português como conhecimento prévio antes de fazer a leitura em inglês ou francês, em espanhol, né? Esse é um ponto. E o outro é esse processo comparativo, né, de tradução e Sim. versão, você executar a sua, ou simplesmente comparar um e outro e ver ali como que o profissional fez aquela versão para o inglês, né, como que ele fez aquela versão para o francês ou para o espanhol. Então, esses links aqui, pessoal, vamos lá, né? Da Academia Juiz de Fora de Letras aqui, do canal e do Internet Archive, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, né? Enfim. Bom, Wagner, excelente. Obrigado pela contribuição magnífica, né? E, enfim, e deixar um incentivo, né, para o pessoal caminhar por aqui, que é um bom caminho, né? Com certeza. Enfim, então, obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Obrigado, Wagner. Nos falamos então no próximo vídeo. Obrigado, Denilson. Obrigado, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Um abraço.